Hollow Knight é um jogo 2D de gênero Metroidvania com elementos de Souls-like. Lançado em 2017 pela desenvolvedora de jogos indie Team Cherry, é tido como uma obra-prima apesar de sua idade. Mas por quê? Antes de qualquer coisa, vamos explicar o que é Metroidvania e o que é Souls-like. Metroidvania é um subgênero de videogames de ação e aventura focados na não linearidade guiada, na exploração e na progressão. O termo é uma junção dos nomes das séries de videogame Metroid e Castlevania, com aspectos de gameplay emprestados de ambas as séries. Os jogos Metroidvania apresentam um grande mapa interconectado que o jogador pode explorar, embora o acesso a partes do mundo seja frequentemente limitado por portas ou outros obstáculos que só podem ser passados depois que o jogador adquiriu algo novo. Podem ser itens, ferramentas, armas, habilidades ou conhecimento. Adquirir tais melhorias também pode ajudar o jogador a derrotar inimigos mais difíceis e localizar atalhos e áreas secretas, e muitas vezes inclui refazer os passos pelo mapa. Com isso, os jogos Metroidvania incluem uma integração mais estreita de história e level design, cuidadosamente trabalhados para incentivar a exploração e experimentação, e é um meio para o jogador se tornar mais investido no jogo. O primeiro jogo Metroid, em 1986, estabeleceu princípios do jogo de plataforma não linear que foram refinados através de várias iterações. Com Super Metroid em 1974, o estilo de jogabilidade central para Metroidvanias foi elevado a um outro patamar. Castlevania Symphony of the Night, em 1997, é considerado o jogo definitivo de Metroidvania, incorporando elementos da série The Legend of Zelda, como por exemplo a travessia não linear dentro do jogo, que foi mostrada pelo grupo da Mariana e da Fernanda na primeira apresentação. A maioria dos jogos subsequentes de Castlevania seguiram sua abordagem e refinaram o gênero. O diretor assistente de Symphony of the Night, Koji Igarashi, é acreditado por estabelecer os princípios-chave de Metroidvania através de seu trabalho em outros jogos de Castlevania. Nos anos 2000, houve um ressurgimento de Metroidvanias devido a vários jogos desenvolvidos de forma independente e elogiados pela crítica, sendo Hollow Knight um dos maiores nomes. Mas e Souls-like? O que é um Souls-like? Resumidamente, um jogo Souls-like é aquele que adapta ou incorpora características dos jogos da série Souls, produzidos pelo estúdio japonês From Software. As principais características de um Souls-like são a sua ênfase na dificuldade, narrativa ambiental e mecânicas atreladas à morte do jogador. Além disso, locais específicos para salvar o jogo e trilhas sonoras excelentes são características também atreladas a esse gênero. Tendo esses gêneros já consolidados em mente, o que torna Hollow Knight um título notável e de tanto sucesso? Resumidamente, Hollow Knight não inventa a roda, mas a aperfeiçoa. Normalmente, quando falamos de jogos, há uma confluência de fatores que são percebidos e apreciados pelos jogadores. Temos gameplay, audiovisual e história. Em geral, os desenvolvedores fazem seu melhor para entregar o máximo de cada faceta do jogo, mas nem sempre esse é o caso. Algumas franquias e títulos até são conhecidos por excederem em algumas dessas categorias. FPS como Call of Duty e Battle Royales como Fortnite são exemplos de franquias que focam somente na gameplay, normalmente em detrimento da história. Qualquer jogo lançado pela Quantic Dream e pela Telltale é automaticamente um filme e não apresenta quase nenhum ciclo de gameplay, por assim dizer. A franquia Crysis, até alguns anos atrás, era sinônimo de fidelidade visual com a frase "Mas roda Crysis?", sendo reconhecida em qualquer loja de computador no território nacional. E jogos como Journey e Gris são tidos como experiências audiovisuais na mesma medida em que videogames. O que é notável em Hollow Knight é que ele apresenta os três com extrema qualidade. Não apenas isso, mas cada aspecto do jogo de certa forma complementa o outro.
Inerente às obras de ficção que consumimos é um entendimento geral da audiência que o que estamos vendo não é real, que é uma obra de ficção. Portanto, é sempre empregado um grau de suspensão de descrença para se apreciar e se emergir em dito entretenimento. World building, ou geoficção, é o processo de construção de um mundo imaginário, muitas vezes associado a todo um universo fictício. Pode-se, então, dizer que world building é o conjunto de regras e elementos que ditam o funcionamento interno de um mundo ficcional. Um exemplo seria o fato do super-homem ser um alienígena que vem do planeta Krypton, já que seres humanos comuns não são capazes de voar, nem têm super-força. Esses esforços dos autores de explicar elementos da história adicionam credibilidade a ela e permitem que a audiência mantenha sua suspensão de descrença e, por consequência, resultam também em uma melhor história. Qualquer obra de ficção emprega algum nível de world building para estabelecer a locação ou familiaridade da audiência para seu entendimento da história. No caso de Hollow Knight, seu mundo é a pedra angular de toda a experiência. A exploração é uma parte-chave das mecânicas do jogo. Portanto, durante o jogo inteiro há um incrível cuidado com a construção do mundo e a manutenção da suspensão de descrença do jogador. Como o ato de explorar o mapa já é em si uma mecânica do jogo, cada parte do mapa e seus habitantes é construída de forma a transpassar o fato de que aquele é um universo à parte, que não depende das ações do jogador para existir. Em uma entrevista, Ari Gibson, co-diretor da Team Cherry e supervisor de arte de Hollow Knight, diz que queríamos que os jogadores se sentissem como um explorador entrando em terras desconhecidas. Se essa era a pretensão da equipe, ela entrega muito bem, e é por fazê-la de forma tão extraordinária que Hollow Knight carrega o sentimento mais puro de um Metroidvania, acertando em cheio em uma chave que parecia perdida há muito tempo, que é a sensação de fazer você se sentir perdido. É fato dizer que se perder nesse jogo é uma das experiências mais prazerosas que o jogador pode ter. Por não ter um caminho linear, e existir a possibilidade do jogador passar por lugar C, D e E antes mesmo de visitar o lugar B, o mundo do jogo se torna muito mais real, você acaba criando uma narrativa única na sua cabeça. Simplesmente você não anda até um ponto marcado, ou até chegar em um inimigo específico. Você anda, você se perde, esbarra em uma outra área, encontra um atalho para uma antiga área, visita um cenário que te diz mais sobre a história e sem querer fala com um NPC tão perdido quanto você. E isso gera uma conexão maior com o jogo e com o mundo, faz você se sentir na pele do protagonista, você vive uma aventura com ele. Tudo no jogo está ali para te dizer algo, seja um sentimento, seja um pedaço da história, e isso é perfeitamente incorporado na narrativa, unificando cada aspecto do local com a trilha sonora. Uma das técnicas usadas para proporcionar essa imersão tão cativante é o uso do leitmotiv, que é um conceito já mostrado em aula, que pode ser resumido basicamente em associar uma melodia ou uma música a um personagem ou um local. Além disso, o jogo faz você sentir como é estar no local através do som. A sonoplastia é algo que te prende ainda mais a esse mundo. A estética da ambientação é obscura e melancólica, tendo inspirações da atmosfera escura e ameaçadora do OVA de 1985 chamado Angel's Egg. Aliada à trilha sonora brilhante, te faz sentir mergulhado em uma solidão profunda, enquanto vaga por cada parte de Hollow Knight. O protagonista, chamado de Knight ou Ghost, ao longo do jogo, tem um design simples, mas facilmente reconhecido e baseado em besouros. Para falar a verdade, todos os personagens do jogo são baseados em insetos, de todas as formas, cores e espécies. Se falarmos somente das criaturas e inimigos encontrados, são cerca de 163, cada um com a sua aparência e forma única de agir, sendo mais de 30 delas chefes com movimentação e formas de ataque mais elaboradas. Isso sem falar sobre a história do jogo, que sem entrar em muitos detalhes, é tanto a história do protagonista como a de Hollow Knight, o reino que ele se passa. O jogador começa como um estranho, uma pequena criatura adentrando aquela terra e lentamente vai aprendendo a navegá-la, até que descobre seu lugar no legado de outros que vieram antes dele. Somando todos os fatores falados anteriormente, temos uma experiência emocional e melancólica de extrema qualidade, que toca cada pessoa que a consome. Por isso que esse jogo é considerado uma obra-prima por milhares de pessoas. Logo após seu lançamento, Hollow Knight adquiriu muitos fãs no mundo inteiro. Pode-se dizer até que ele trouxe uma nova fé em projetos de jogos indie, após a confiança de muitos ser abalada no início dos anos 2010.
Ele também redefiniu o escopo do que é possível alcançar em termos de qualidade com um pequeno time de desenvolvedores indie. Seu sucesso foi tão grande que sozinho ele reavivou o amor por Metroidvanias do subconsciente do público gamer mundial. E diversos outros jogos têm alguma referência ou influência do jogo. Jogos como Dead Cells, Guacamelee, Forager, Dandara, que é um jogo brasileiro, Binding of Isaac e muitos outros. Não ficando preso somente a jogos, Hollow Knight tem referências em diversas outras mídias, como a série de animação da Disney Amphibia, a também série de animação da Disney The Owl House, e inclusive um dos volumes da série de quadrinhos Turma da Mônica, incluindo também uma referência em uma lata de cerveja artesanal russa. Além disso, aparições em revistas como a capa da revista Edge e o seu segmento na revista APWT. Diante disso tudo, podemos tirar que mesmo com um time pequeno, podem ser feitos jogos que surpassam investimentos milionários de grandes empresas. Se você ainda não jogou Hollow Knight, a gente implora que você dê uma chance. Ele é um primo exemplo do que videogames são capazes de proporcionar.